Amém? João capítulo 6, a partir do versículo 60. Amém? Isso aí já é para quem está assistindo aí o vídeo que vai para o YouTube. Você pode acessar o YouTube da igreja, amém? E ali curtir, aleluia, se inscrever, porque eu creio que vai gerar até recurso para a igreja futuramente, se nós divulgarmos o YouTube, as pregações, as atividades da casa do Senhor, amém? Em nome de Jesus. A palavra tem como tema na minha Bíblia: Jesus é abandonado por muitos discípulos, amém? E também tem a confissão de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco. Oh, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Continue de pé e vamos fazer uma oração. Eu creio que já foi orado aqui, já foi louvado o nome do Senhor. Eu creio que Deus já preparou o meu e o seu coração, aleluia, para ouvir a palavra dele, para que essa semente caia e frutifique, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Que seja exortação, que seja para edificação, que seja para consolação, aleluia. Essas ferramentas que Deus prepara para nós, é para que nós venhamos crescer em Cristo, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, nesta noite, Pai, para Te louvar, para glorificar, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Oh Senhor, Tu colocaste no meu coração esta palavra, Senhor, acerca, Papai querido, aleluia, da Sua exortação para o povo, Senhor, que estava atrás do Senhor, aleluia, só apenas por causa do pão, só apenas por causa, Senhor, da providência. Mas, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, Senhor, como foi louvado aqui, Senhor, que nós temos fome de Ti, Senhor, nós temos sede da Tua presença, Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, visita cada coração, visita cada mente, Senhor, a cada um que está aqui presente, a cada um que vai estar ouvindo, assistindo, Senhor, pela rede social, Senhor, esta pregação, Senhor, vai abençoando, vai dando vitória, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e Te agradecemos, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? Podeis assentar, aleluia, nesta hora, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar:
Às vezes você é leigo, né? Tem muitas pessoas que conhecem o contexto dessa palavra, mas tem pessoas que ainda não teve oportunidade de ler esse livro, de ler esse capítulo de João, no capítulo 6. E nós sabemos que Jesus, aonde ele estava, havia uma multidão. Quem sabe disso? Aonde Jesus estava, havia uma grande multidão. E não foi diferente que Jesus, ele estava no lugar. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que está falando aqui no versículo 1 do capítulo 6. E diz que ele foi para outro lado do mar da Galileia, que chama Tiberíades. Amém? Que diz: e uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Olha que coisa linda! E Jesus, quando ele operava esse milagre, a multidão vinha para ver esses milagres de Jesus. E Jesus, ele passa para o outro lado do mar da Galileia, e ele se assenta com seus discípulos num certo lugar. E ele vendo que já estava tarde, e aquele povo estava fazendo aquele alvoroço, ele falava: meu Deus, eu vou ter que dar providência. Ele diz para aqueles discípulos: Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, e disse Felipe: onde compremos pães, para que estes comam? E disse que a palavra do Senhor está falando aqui, mas Jesus dizia aquilo ali para experimentar os discípulos. Às vezes Deus, ele coloca situações na minha vida e na sua, irmão Luiz, para testar. Ai meu Deus, não vai ter como jeito. E Felipe, na sua pequenez aqui, ele falando: como nós compraremos pão? Mais de 5.000 pessoas. E ali diz a palavra que uma pessoa foi lá, ofereceu um pão de cevada, 2 pães, 5 peixes, é isso? Olha só, vamos ver aí, estou experimentando vocês aqui, ó. 2 peixes e 5 pães. 2 peixinhos e 5 pães. E a Bíblia diz que esse homem lhe ofereceu, mas o que é? O que é 2 peixinhos e 5 pães para uma multidão de 5.000 pessoas? Ali que os discípulos entraram em desespero. Ali que os discípulos falaram: não tem jeito, o que a gente vai fazer? Mas Jesus surpreende aquele povo, multiplica aquele pão, aqueles pães, multiplica aqueles peixes, e o povo, 5.000 homens, fora criança, fora mulheres, eles foram supridos daquela fome. E é uma coisa interessante que Deus, quando ele entra com providência na minha e na sua vida, ele não entra só aquilo que nós precisamos momentaneamente. A Bíblia diz que ele faz esse milagre, todo mundo é saciado, e diz que sobrou 12 cestos cheios de pães e cheios de peixes. Quando Deus, ele faz esse milagre, era para ser glorificado mesmo o nome dele ali naquele lugar. Mas dizem, eu ouvi falar um certo pregador, não recordo o nome, que ele fala que essa multidão de 5.000 homens era de pessoas que passavam necessidade mesmo, e eles necessitavam desse pão. Mas eles não precisavam desse pão só naquela hora, eles precisavam continuamente daquela providência. Mas Jesus, ele passa a suprir a minha e a sua necessidade. Glória a Deus. Como é quando ele chama Pedro e Tiago, quando ele faz aquela pesca maravilhosa, ele entra com providência. Eu creio que eles pagaram as dívidas que eles estavam precisando ali. Mas Jesus, em seguida, o que eles fazem?
venha após mim. De hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Então Deus, Ele não quer só entrar na sua vida para coisas materiais, mas Ele quer entrar, Ele quer suprir as coisas espirituais sobre a sua vida. E o que quer dizer você ser discípulo? Quer dizer que você tem que ser a cópia do seu mestre. O discípulo tem que ser igual. O discípulo tem que seguir os ensinamentos. Aleluia, como aqueles discípulos andaram quase 3 anos com o Senhor. Que faculdade linda. Já pensou? Se você tem a oportunidade de andar quase 3 anos com o Mestre Jesus. Ah não, Jesus mandou logo o Mestre Pastor Jefferson, olha aqui. Mas não, esses homens, ele estava com o Mestre dos Mestres, aleluia. Ele estava com aquele que poderia ensinar todas as coisas na perfeição. E é interessante que quem não vem, venha de quarta-feira, 19h30, aqui tem um grupo de estudo. E nós ontem estudamos sobre o caráter de Cristo. Foi muito bom. Quem esteve aqui viu que é maravilhoso você ver o caráter. Você vê a deidade de Jesus e você vê Jesus como homem. Jesus como homem, ele tinha todas as necessidades, ele passava por tudo que nós passamos, mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Se você estiver olhando para o pastor Jefferson, se você estiver olhando para o diácono Tiago, você pode cair, você pode ter decepções, mas se você olhar para o autor e consumador de todas as coisas, aleluia, como nós estudamos que ele está desde o princípio com Deus. Pastor, me prova que Jesus estava desde o princípio. Jesus, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus, ele estava falando com alguém. Façamos, ou eu faço o homem a minha imagem e semelhança, mas ele falou, façamos. Então tem ali o Deus, tem Jesus, o Espírito Santo estava sobre a face das águas, estava trabalhando. Então a Trindade Santa, aleluia, Ele é maravilhoso, tem a sua hierarquia, isso, né, pastor? Cada um está no seu lugar, cada um tem a sua função, e isso tudo para glorificação e exaltação do nome do Senhor. E voltando a esse contexto, quando Jesus ele supre a necessidade daquele povo, Tiago, o povo sabe o que ele quer fazer com Jesus? Quer arrebatar ele, quer levar nas costas e declarar ele como rei. Meu irmão, uma coisa que você tem que estar consciente nessa terra, que nós estamos aqui como peregrinos. Você sabia que nós estamos de passagem neste lugar? Você sabia que as decepções, o choro, a dor vai passar um dia e você vai estar num lugar que realmente é só alegria. Vai chegar esse tempo. Se você aceitou a Jesus como suficiente Salvador, vai chegar esse tempo. Mas Deus, nessa terra, quando Ele estava aqui, Ele não estava pregando um reino daqui. O povo não estava entendendo, o povo estava sendo escravizado por Roma, e eles queriam ser libertos, eles queriam um rei. Quando eles viram Jesus fazendo esses sinais que ele fazia, entrando com providência, multiplicando o pão, falou, esse é o rei que eu quero. Mas não, ele queria explicar para aquele povo que ele estava preparando o coração de cada um para um reino que eles iam morar eternamente, aleluia. E é isso que eu quero falar para você, meu irmão. É necessário você ter um bom carro, é necessário você ter uma boa casa, é necessário você ter dinheiro no bolso para suprir, mas não é tudo nessa vida. A prioridade para mim, para você, a primazia, primeiro lugar, é que nós temos um reino que está nos aguardando. E é isso que Jesus queria falar, porque aquele povo já não estava seguindo mais Jesus
pelos sinais, pastor. Eles não estavam querendo ver o poder de Jesus, ele queria pão. E nesta noite, eu quero falar para você que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Quem crê que Deus pode fazer todas as coisas? Deus, ele pode suprir qualquer necessidade que nós precisamos. Ele provou aqui, ele entrou com providência naquilo que eles precisavam. Mas Jesus, ele queria muito mais para aquelas pessoas. Eu não conheço, eu não sei. Às vezes Deus pode dar até discernimento para alguém, e a pessoa, pela aparência, até sondando o coração, vai falar, o profeta falar, ó, você está passando por isso, por aquilo. Mas aqui, Jesus, que ele é 100% homem, 100% Deus, ele estava conhecendo o coração de cada um que estava ali, Tiago. Ele estava conhecendo, e a partir do versículo aqui, quando ele fala da multiplicação, ele se retira, porque o povo queria declarar ele rei, e quando ele sai daquele lugar, ele vai para um lugar, e eles falam para os seus discípulos atravessar o rio, e diz que quando Jesus ele aparece à tarde aos seus discípulos, diz que ele começa a falar com aquele povo de um tom mais firme. Ele começa a declarar, como está o tema aqui a partir do 22, diz que Jesus ele começa a se declarar que ele é o pão da vida. Será que a gente tem consciência do que é esse pão da vida? Eu só consigo lembrar do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Quando ele encontra com aquela mulher, e ele revela a vida daquela mulher, e ele diz, se aquela água que ela bebesse, ela voltaria a ter sede. Eu bebi uns 2 copos d'água aqui no começo do culto. Com licença. Que água gostosa, diácono. Deus abençoe a sua vida. Eu voltei a ter sede. Mas Jesus, ele declara para aquela mulher que a água que ele lhe daria, ela jamais voltaria a ter sede. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher, ela tinha um sentimento. Diz a palavra, alguns estudiosos dizem que aquela mulher, ela foi abusada quando era jovem. E aquela mulher, ela teve vários relacionamentos com outros homens. E ela não tinha mais contentamento da vida que ela levava. As pessoas menosprezavam. Ela estava pegando água no ardor do sol ali ao meio-dia, que ninguém ia naquele tanque, porque ela não queria encontrar com ninguém, porque todos zombavam dela, da situação dela. Mas aquela mulher, Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Às vezes tem pessoas que falam, meu Deus, eu quero pregar para multidões. Mas o nosso Jesus, ele pregava para as multidões, mas também ele se reservava para uma pessoa só. É aquele encontro que ele teve com aquela mulher, aquela atenção que ele deu para aquela mulher, e aquela mulher saiu curada, porque o pão da vida apareceu para aquela mulher. Eu quero dizer para você, meu irmão, peça mesmo, como diz o louvor, me dá fome, Senhor, me dá sede da tua presença, porque é Ele que tem que saciar a sua fome, é Ele que pode saciar a sua sede, aleluia. Por isso você tem que buscar a face dele. E esse povo que estava aqui, esse povo que foi vários barcos a pé,
pela praia era muito longe, mas aquele povo que estava sem barco, eles foram pela praia até encontrar Jesus do outro lado, porque eles queriam mais pão. E às vezes nós somos egoístas. Nós estamos aqui na igreja só porque a gente quer uma coisa da parte de Deus. Às vezes muitos recebem este pão, sai. Mas nesta noite, aleluia, Deus Ele quer trazer o verdadeiro pão do céu, aleluia, que nós vamos saciar, nós vamos ficar saciados, aleluia, mas não vamos ficar como aquela multidão, porque quando Jesus Ele começa a falar uma palavra dura, quando Ele começa a pregar a genuína palavra, e muitas vezes dura para aquele povo, o povo que estava ali faz o quê? O abandono. Vamos ler aqui a partir do versículo 22. Olha que diz aqui quando Jesus Ele começa a exortar o povo. Diz assim: no dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, e vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando e achando-os no outro lado do mar, disseram: Rabi, mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que não me buscais, não pelos sinais que viste, mas pelo que comeste do pão que vos saciaste. Trabalhai pela comida que perece. Não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, hein? Amém? Porque este, o Pai, Deus o selou. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Respondeu Jesus e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Ele está falando: crê em mim. E o povo não entendia. Aí falaram assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos? Olha, creiamos em ti. Que operas tu? Daí Jesus disse: eles mesmos disseram: nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, e deu-lhes comer pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Estava diante dos olhos dele, pastor. Estava diante deles. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Sabe quando eu comecei essa pregação, eu falei que Deus te enviou para esse lugar? Sabe quem enviou você? Olha que Jesus está falando aqui, ó. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Você está vindo para onde? Você está vindo diante do Pai. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você é escolhido de Deus.
Você é separado para Deus. Aleluia. Aleluia. Deus lindo, Deus maravilhoso. Meu sobrinho aqui, eu posso usar a vida dele. Ele sentado naquele banco. Era pequeno, minha irmã no hospital, recém-nascido, passando uma dificuldade tremenda. E um profeta vai lá no leito e diz para minha irmã, e a gente nada de ser cristão naquela época, falando que aquele menino que estava ali, ele ia crescer, ia ser grandemente sendo usado por Deus. Olha o meu sobrinho ali, todo mundo pensava que ia morrer, mas hoje aí ó, vida abundante sobre a vida dele. De maneira nenhuma que esse se achega diante da presença lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você é discípulo de quem? De Jesus? É o seu mestre? É aquele que você está seguindo? Se ele está nos ensinando que ele não faz a própria vontade, mas faz a vontade daquele que o enviou, é Deus. Nós temos que estar nessa terra submetendo a isso. Eu louvo a Deus porque você já fez isso nessa noite. Que você poderia estar diante de uma televisão, você poderia estar ali no seu lar, descansando, mas você fez a vontade de Deus. E Deus não vai lançar ninguém fora, porque está fazendo a vontade dele. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Sabe o que eu acho lindo? A oração sacerdotal, quem já leu aqui? Lá em João capítulo 17. É tremendo isso aqui, porque Jesus, quando ele ora ali, ele ora em 3 fases. Ele ora por ele mesmo, ele glorifica ao Pai pela sua vida, ele glorifica ao Pai, ora pelos discípulos que estão com ele, e a última parte, ele ora pelos futuros crentes. Ele está orando por mim, por você, há 2000 anos atrás. Aleluia. E ele diz que nenhum de todos aqueles que tu me deste não se perca, mas que o resiste no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Quem crê em Jesus aqui? Você tem a vida eterna garantida. Aleluia. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando você vê, quando eu falei que não haverá dor, você vai lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, e você vai ver essa obra. Você vai ver o seu corpo glorificado. Você vai ver o seu corpo, aleluia, transformado. Como Jesus, que veio nessa terra, morreu, ressuscitou e foi ao céu com o seu corpo glorificado. E ele diz assim: e murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus estavam ali falando: meu Deus, esse cara está louco. E diziam: não és Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? É uma coisa linda, meu irmão. Você é discípulo de Jesus, não é? Você não tem vida eterna, você não está na salvação de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você é discípulo de Jesus, você vai ser julgado também. Olha que o próprio Jesus foi julgado. Ele não é filho de José? Sua mãe não é Maria? Como esse cara fala desci do céu? Ele não cria na presença, não cria na obra do Espírito Santo. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim,
se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Olha só que coisa linda, meu irmão. Foi Deus que te trouxe neste lugar. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou, aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Olha, ele está presente. Ele está ali com o próprio Pai, o próprio Deus. Mas quando Jesus ele começa a falar mais forte, ele fala: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. De novo. E ele repete: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, Deus ele sendo didático aqui para aquele povo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu lhe darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Daí eles falaram: não, espera aí, pão, esse é o pão que desceu do céu, vai dar carne. E Jesus vai falando mais ainda: pois ele me disse, na verdade vos digo, se não comer da minha carne, comer da carne do Filho do Homem, e não beber do sangue, não tereis a vida eterna. Ou em vós mesmos: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe que Jesus está falando isso? A respeito do dia da ceia do Senhor. Como é importante a gente relembrar a morte de cruz, né? Como é importante nós relembrarmos que Jesus ele morreu, ele ofereceu a sua carne, ofereceu até a última gota de sangue, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Aleluia! Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia! A cada vez que você participa da ceia do Senhor, você reafirma a aliança que você tem com Ele. É coisa de Deus, é coisa maravilhosa que Deus faz na minha e na sua vida. Assim como o Pai que vive me enviou e vivo pelo Pai, assim quem em mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Olha que coisa linda. Deus ensinando, falando várias vezes, e aquele povo murmurando, aquele povo não aceitando. E nós voltamos naquilo que eu li. Essa palavra foi muito dura para eles. Pelo fato de Jesus falar essa palavra dura, para mim não é. Para mim é só glória essa palavra. Mas para eles, os judeus da época, aquele povo que estava atrás só daquilo que Deus poderia fazer, eles recebendo essa palavra, sendo obediente, tendo que fazer aquilo que Jesus está falando, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Será que eu e você podemos ouvir esse discurso e glorificar o nome do Senhor? Ou você vai abandonar? Eu vejo aqui que muitas pessoas poderiam estar aqui. Muitas pessoas um dia sentaram nessa cadeira, mas por um motivo ou outro saíram da presença do Senhor, não suportaram
aquilo que Deus tinha para ele, aleluia, aquele propósito que Deus tinha. Mas, aleluia, muitos abandonaram. Mas aqui está a palavra do Senhor, aleluia. Aquele povo foi tudo embora, aquela multidão que comeu daquele pão. Ficaram só os 12 no caso, só os 12 ficaram ali com Jesus. E Jesus, ele disse aos 12, no versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Essa pergunta é para mim e para você que restamos, que estamos perseverando, que somos os remanescentes, aleluia, que estão na presença do Senhor. Deus, ele fala, você também está aqui por aquilo que eu posso fazer, ou por eu ser aquele que te deu vida eterna. Por que você está aqui? Qual o propósito de você estar na casa do Senhor? É por aquilo que Ele pode te dar, é por aquilo que Ele pode suprir os senhoras momentaneamente, ou você quer receber a vida eterna? Se a vida eterna, meu irmão, começa a glorificar o nome do Senhor. Começa, porque Ele está dizendo aqui, aleluia. Quando ele fala isso, eu acho tremendo que tem muitas coisas que Pedro pisou na bola andando com Jesus. Foi mais erros do que acertos. Mas aqui, aleluia, eu creio que quando Deus pergunta para ele, quem sou eu? E ele diz que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, ele fala para aquele homem, realmente o Espírito Santo que te usou nesta hora. E aqui ele também, quando Jesus faz essa pergunta, ele se levanta prontamente dizendo, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Eles têm, sabe que Pedro está declarando aqui? Dependência. Será que eu e você temos dependência de Deus? Será que nós estamos aqui por o que Ele pode fazer, ou por aquilo que Ele já fez por nós? Eu acho tremendo que o pastor Divaldo, ele veio aqui na hora da oferta, ele disse isso, né? Que o grande preço já foi pago. O grande preço já foi pago. Eu creio que não é que eu vou criticar totalmente esse povo, porque Jesus, ele não tinha morrido ainda. Jesus, ele não tinha, e aquele povo, eu creio que muitos ficaram meio sem entender. E eu creio que se Deus chamou, futuramente ele veio, ouviu a palavra de Jesus depois de ressurreto, e muitos ali estavam junto com Pedro, quando Pedro fez o apelo. 3.000 almas se aceitaram a Jesus. Depois, segunda pregação, quase 5.000 almas. E eu creio que esse povo aqui ouviu a palavra do Senhor depois da descida do Espírito Santo e aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Se você é aqueles, aleluia, que está abandonando Jesus, fique sentado. Mas se você é aquele que recebe o pão vivo que desceu do céu, se levante nesta hora. Se você é aquele que fala como Pedro diz, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Será que eu e você podemos declarar? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Nesta hora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e começa a dizer a Deus que você tem crido. Que eu creio que muitas pessoas aqui na nave desta igreja têm conhecido o poder de Deus.
Deus tem transformado a sua vida, como transformou a minha, como tem transformado a vida do diácono Tiago, como tem transformado a vida do meu irmão Luiz. Oh, aleluia, nós cremos que há uma vida reservada, vida eterna reservada para nós. Nós estamos como peregrinos passando nessa terra, mas tem uma terra preparada para nós, e ali só vai ser alegria, ali só vai ser gozo, aleluia. Às vezes há pessoas como eu, às vezes sinto algumas dores, e é ruim sentir dor. Às vezes eu recebo alguma notícia, eu fico triste, eu choro, mas aleluia, esse céu que está preparado para mim, esse céu que está preparado para você, igreja, esse céu não haverá dor, não haverá lamento, não haverá lágrimas. A lágrima só pode ser de alegria, porque um dia Deus enviou esse pão vivo que desceu do céu. Oh, xará, calaba, chore, calaba, xere, andarai. Ah, Espírito Santo, venha, Senhor, nesta igreja, Senhor, venha realizar o teu querer no meio do teu povo. Eu creio, Pai, que este povo é aquele que não recuou, é aquele povo que permanece firme, Pai, é aquele povo que nós lemos lá em Apocalipse: tendo pouca força, não negaste o teu nome, Senhor. E a tua palavra diz que este povo que não nega o teu nome, tu coloca diante dele uma porta aberta. Em nome de Jesus, papai. Oh, xarabadaia, sore, calabaxéria, e carabadaia, suri, calabaxéria, andarai. É uma palavra dura, mas é uma palavra real, é uma palavra que vem para curar, é a palavra que vem para dar certeza ao nosso coração que há um Deus no céu que se preocupa conosco, que está preocupado não em casa, não em veículo, não em dinheiro, mas está em dar vida eterna, aleluia, gozo eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas pastor Jefferson, Deus não está interessado em prosperar o teu povo. Está sim, mas não é a primazia, não é a primazia de Deus. Deus, Ele quer sarar, Ele quer curar a minha alma, Ele quer curar a sua alma, Ele quer que você, aleluia, tenha os olhos fitos a Ele, aleluia. Se nós vamos ver aquele povo que viveu na igreja primitiva, que o agir do Espírito Santo era lindo, aquele povo era perseguido, aquele povo vivia fugindo para um lado para o outro, mas os sinais, os prodígios estavam sobre eles. Quando eles começavam a orar, todos eram cheios do Espírito Santo, havia milagres no meio dele, porque, aleluia, a primazia era buscar a presença desse pão vivo. Era a primazia deles, era buscar a presença do Espírito Santo. O que me chama a atenção é quando o apóstolo Paulo, por fazer a obra de Deus, ele está preso, mas aleluia, da prisão ele começa a mandar cartas, consolando os irmãos, aleluia. Então, meu irmão, aleluia, não é o local onde você está. Eu quero dizer para você, meu irmão, aquela mulher samaritana disse uma pergunta para Jesus: aonde devemos adorar? É no monte, é no templo? Jesus responde para aquela mulher dizendo:
Espírito Santo, toca, Pai. Toca, Pai. Vem, Senhor, daquele que está com mais idade, Senhor, até as criancinhas, Senhor, neste lugar. Toca, Pai. Faça deles labareda nas tuas mãos, Pai. Aqueles que vão assistir, Senhor, este vídeo, que eles venham realizar sinais e prodígios em teu nome, Pai. Ó Senhor da glória, que a primazia seja ser cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Receba a promessa do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz: aleluia, que você receberá do Espírito Santo e será testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.